Eu queria passar a palavra agora para o professor Ladislau Dalbor. Palavra. A gente aprende, né? Toda a nossa visão é herdada, é um sistema linear, né? Extrai matéria-prima, transforma, consome, joga fora, né? Então, você está esgotando recursos de um lado, você está contaminando recursos do outro, né? Eu vejo nessas diversas experiências, né, o denominador comum é a circularidade, né? Você não está consumindo o planeta. Você está se colocando num ciclo, né, de reconstrução da vida, né? Você passa a entender a vida, né? E você se coloca como um dos elementos dessa vida. Você não chegou ao Homo sapiens, extrai o que quiser, enfim, destrói o que quiser. Sou o máximo, né? Enfim. Se você olhar a revista Exame, a Fortune e tal, quanto mais o cara arranca, mais ele é sucesso, né? Entende? E não quanto mais ele contribui para os processos, né? Esse é o grande desafio, né? Quer dizer, a gente tem que parar de destruir o planeta, tem que começar a deixá-lo melhor, né? Para os nossos filhos. É curioso como não entra, né? Tem um livro muito bonito do Fred Pierce, Quando os Rios Secam, When Rivers Run Dry, né? Ele está falando com fazendeiros na Índia que puxam água dos lençóis freáticos, né? Tem uma fase de um cultivo que fazem com as monções, né? E depois faz uma segunda safra com irrigação. Aí ele pergunta para eles, vem cá, e as chuvas repõem o que vocês estão extraindo? Diz, não, repõem em parte, né? Repõem 2/3. E como é que vocês fazem então? Ah, não tem problema, a gente acrescenta 1,5 metro de tubo, né? Certo. E vocês estão tirando água a que profundidade agora? Na faixa de 350 metros. Tem lógica, né? Como o lençol freático está baixando, você acrescenta tubos, portanto não tem problema, né? Certo. Bom, ele não está falando com idiota, né? Está falando com engenheiros hidráulicos, está falando com agrônomos, está falando com gente que entende de tudo, de água, de agricultura, né? Ele faz a pergunta óbvia, mas e vocês continuam com isso? Diz, a gente sabe que isso tem limite, né? Claro, né? Chega um momento que você esgotou o lençol freático, mas nessa região todo mundo são bombas modernas, são bombas que puxam 12 metros cúbicos por hora, tal, enfim. Há milhões de bombas nessa região, e um grande lençol freático não vai mudar nada se eu fechar as minhas bombas e eu tenho que ganhar o meu. Estão entendendo o processo? Cada um está buscando o seu, né? Entende? E é curioso, né? Eu sou economista, né? O que mais aprendeu em economia, e continuamos a assinar isso, né? Que cada um defendendo o seu é o melhor para todos. Não vamos se encher o saco com coisas de regulação, o Estado, todas essas coisas. Deixa, né, a chamada liberdade econômica, né? O chamado liberalismo, né? Certo? A base tem lógica, né? A gente continua ensinando isso. Em 1776, né, o Adam Smith dizia o seguinte, olha, vamos pensar de maneira simples, um padeiro, para ganhar dinheiro, ele vai ter que fazer bom pão, senão não vende. Em certa quantidade, senão essa coisa não vai render, né? E se ele cobrar muito caro, vai aparecer outra padaria. Então, se cada um buscar o seu interesse, o resultado vai ser bastante pão de boa qualidade e a preços razoáveis, né? Isso funciona? E funciona, né? Até hoje a gente tem
refutações, milhares. Quando você tem milhares de livros para refutar uma ideia, você tem um problema, né? Certo? Se a ideia fosse besta, um livro bastaria, né? Só que funciona para pãozinho, funciona para camiseta, funciona para sapato, para água. Quando você tem bombas que puxam 12 metros cúbicos por hora, esquece, né? Eu, a pedido de um governo africano, fui falar com uma dessas empresas que fazem pesca oceânica industrial, né? Estavam limpando ali as costas da África Ocidental, né? Na região da Guiné-Bissau. Eles estavam praticando a sobrepesca, né? Você pesca mais do que a capacidade de reposição. Bom, eu digo para eles, olha, vai acabar o peixe, quer dizer, é o futuro de vocês, né? O raciocínio óbvio, né? Ele me responde, olha, eu tenho 100 milhões de dólares em pesca industrial, eu tenho que recuperar o meu. E tem mais, se não for eu, vai ser outro. E interessante é o seguinte, tem peixes que estão se tornando preciosos porque estão acabando, né? Como estão acabando, o preço deles, o valor de mercado é muito alto. E eles estão ameaçados de extinção, obviamente. Quais são os peixes que as empresas de pesca vão buscar em primeiro lugar? Os que dão maior preço, os que estão em extinção, né? Certo? Vá procurar ébano hoje no planeta. É bonito o ébano, né? Certo? É precioso, né? Você antigamente tirar um pé de mogno, né? Enfim, machado, parelha de bois, tinha que abrir um picadão, não era fácil, né? Hoje, né? Motosserra, trator de esteira, sistemas modernos de comercialização, o dinheirinho para os controles, enfim, né? Um tronco de mogno colocado num porto francês, bruto, está puxando tipo $5.000, né? Uma empresa dessa manda os seus olheiros ver aquela região ali, ele já vê quantos milhões de dólares tem naquele. Certo? É impressionante, né? Eu visitei uma região da Guiné Equatorial, no Golfo da Guiné, muito mais ao sul. Fui visitar uma região de exploração florestal, né, com o diretor de controle florestal da Guiné Equatorial. Um belíssimo Toyota, assim, ar-condicionado, tração 4 rodas. Então. Eu não resisti, falei para o diretor de controle, né, que estava no volante, falei, belo carrinho. Né? Ele disse, o diretor da madeireira espanhola me deu de presente. Né? Você vai dizer que ele é corrupto? Meu Deus, mais um político corrupto. Né? Você compara o valor da madeira que eles estão extraindo com a merreca do salário dele e com a boa vontade dos negociantes espanhóis, não tem como, certo? Porque você vai pôr fiscal atrás de cada um dos... Aliás, o fiscal também tem um salário, né? Vai ser o primeiro a ser comprado, né? Então, é importante entender que há um mecanismo, né? Ou seja, uma lógica econômica em que cada um tenta rentabilizar, ser competitivo, como dizem, né? E essa competitividade simplesmente mata. Ela mata por uma razão muito simples. Você está extraindo bens naturais, seja água, a fertilidade do solo, seja o peixe que ele não precisou criar, seja a madeira que ele não precisou plantar, né? Você está se apropriando desses bens, sem precisar repor, sem arcar com o custo da sua produção, sem arcar com os custos, por exemplo, do desaparecimento dos cursos de água, enfim, toda a transformação do sistema hídrico das regiões. Né? Isso fica para o governo cuidar, né? São chamadas externalidades. Né? Na realidade, ele é lucrativo porque ele não faz uma contabilidade econômica completa. Né? Ele só tira a nata,
Na pesca é muito interessante, né? Porque a gente estuda, não só estuda como ensina isso, por desgraça, né? Porque o cara pesca e o grande custo, eu estou falando da grande pesca industrial, não essas traineirazinhas que fica aí. Na grande pesca industrial, o grande custo é o diesel, obviamente. Então, ele vai passar um par de meses no mar, ele vai encher as câmaras de frio. Se ele enche as câmaras de frio com peixe de pouco valor, não vai render. Agora, são imensas redes hoje, porque são tecnologias modernas. Inclusive, você tem GPS que mapeia as rotas dos cardumes, virou matadouro. Né? Estão tirando mais de 90 milhões de toneladas por mês. Agora, a rede não escolhe, né? Vem tudo. Então, eles pegam aquilo, pega só aqueles que pegam preço alto para ir colocando nas câmaras de frio, o resto joga fora, né? Chama bycatch. Né? Você tem regiões onde 80% da pesca é bycatch, quer dizer, destrói, mas vai render, né? E se você faz o cálculo de rentabilidade, é isso aí, meu. Eu sou competitivo, né? Vocês já viram como o japonês gosta muito de barbatana e tubarão, né? Vocês já viram como pesca você captura os tubarões, né? Issa ele com um gancho, né? Ele vai para um guindaste, né? Vai para cima do navio, eles cortam aquelas hastes assim, cortam as barbatanas, né? E jogam ele vivo de volta, sem barbatanas, de volta na água, né? Ele fica se contorcendo e vai e cai embaixo. Vocês podem, pesca de tubarão, qualquer coisa no YouTube, tem um monte de filme desse tipo, vocês vão ver como... Gente, isso aqui é Homo sapiens, né? Nós somos, né, cheios de ética, né? De sabedoria, né? E rende. Olha, barbatana tubarão, como rende. Eu estou dizendo essas coisas não para deixar todo mundo triste, né? Mas para... essa é a realidade, entende? Vejam como estão extraindo petróleo, como estão extraindo cobre, como estão extraindo e transformando alumínio, enfim, bauxita, etc. Enfim, por aí vai. Certo? O WWF fez uma pesquisa muito recente, meses atrás, que eles publicaram, que vale a pena vocês olharem, né? Sobre a redução da biodiversidade, né? Entre 1970 e 2010, a gente conseguiu destruir 52% da vida vertebrada do planeta. Em 40 anos, 52% da vida vertebrada do planeta, gente. Certo? Com variações, né? Em terra, onde a gente está mais próximo, enfim, cursos de água doce, rios, lagos, etc., a gente conseguiu destruir 72%. Nos mares, 39% e no solo em terra, 39% também. E sabe o que é? As novas tecnologias permitem. É muito mais fácil. Eu vejo a moda, né, de fazer safari, caçar, entende? É de uma covardia, porque as armas modernas, com lunetas, o diabo, e jipes, e segurança, não sei o quê, aí o cara fica lá, né, matei um... Homo sapiens, gente. Certo? Olha, se a gente não organiza leis, sistema de regulação, processos institucionais, coletivos, de sobrevivência, isso aqui vai para o brejo, gente. É tão simples assim. Eu não sou nenhum acadêmico, tipo... Né? Aliás, eu estava dando uma entrevista junto com o Ignatius Sachs na TV, né? E o rapaz da entrevistador disse, isso é uma visão pessimista, né? O Ignatius Sachs saiu com uma pérola, disse, olha, meu amigo, um pessimista é um otimista bem informado. Os dados estão aí. Não só a gente está causando a desgraça, como temos todos os dados estatísticos hoje perfeitamente organizados sobre a desgraça que a gente está causando. Né? O livro que a gente fez junto com o Renato Artein, né, que chama Administrando a Água como se fosse importante, a gente publicou há um pouco mais de 10 anos atrás, né, mostrando o rolo que está se preparando. Né?
Agora estão reeditando o livro. Puxa, né? Meu, é importante a água, né? Já chamam ela de ouro azul, né? Eu colocaria no centro da discussão, tem todas essas coisas que eu acho impressionante e extremamente interessante, todas essas técnicas de criar alternativas, né? Mas no centro mesmo, para mim, claro que é uma visão de economista, é o que a gente chama de governança. É o processo decisório. Quem dá direito a um cara extrair montes de água de um lençol freático, misturar isso com agrotóxico, sabendo que isso vai para os rios, que os rios vão para os mares, gerando explosões de algas, gerando... O Golfo do México é praticamente morto, o Mar Báltico é morto, certo? Regiões do Mediterrâneo estão mortas, né? E continuam, né? Está dando grana, né? Ninguém está preso. Estão entendendo? É o processo decisório, quer dizer, como é que a gente decide as coisas? Como é que a gente incorpora numa empresa que tem gente de elevadíssimo nível de conhecimentos técnicos? Como é que a gente incorpora para eles o cuidado com o meio ambiente, com o social, com a chamada sustentabilidade, né? Então, eu acho que nós, por um lado, temos sim que criar todas essas tecnologias alternativas e, por outro lado, temos que criar as capacidades de controle, de regulação. Porque essa gente maneja recursos e escalas absolutamente monumentais, né? Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem a GSK, GlaxoSmithKline? Seguramente todos vocês têm um pouco de GSK no sangue. Enfim, é uma das maiores empresas mundiais de medicamentos, é britânica. A GSK desenvolveu um antidepressivo profundo que chama Wellbutrin. O Wellbutrin foi autorizado pelo FDA, que é o órgão que autoriza usar essas coisas nos Estados Unidos, né? E passaram a vender o Wellbutrin como antidepressivo. É legal? É. O problema é o seguinte: constataram que muita gente que tomava antidepressivo emagrecia. Vocês imaginam a cabeça do departamento de marketing e publicidade da GlaxoSmithKline? Meu, a pílula do emagrecimento. Certo? Não era o que a gente buscava, mas o fato é que é isso. Fizeram uma grande campanha de publicidade. Vocês imaginam a quantidade de mães que tem uma filha de 13 anos um pouco obesa, entope ela de Wellbutrin, né? Gente, a GSK não entende desse negócio? Provavelmente os técnicos que desenvolveram o Wellbutrin, né, que são biólogos, são, enfim, gente que tem toda a competência, certo? Agora, são eles que decidem. Na publicidade, sim. Na publicidade sempre está um cara de bata, nós somos científicos. Tal. Agora, quem decide, gente? Na corporação, departamento de marketing, de finanças e jurídico, ponto. Provavelmente para os técnicos que disseram, ficaram horrorizados. Como é que vai usar isso como pílula de... Disseram para ele, meu, fica frio, tá? Você vai lá, nas suas pipetas aí, faz lá as suas coisas, certo? De negócios nós não entendemos, né? Quando saiu nos jornais, eles estão pagando 2,8 bilhões de dólares de multa. Alguém foi preso? Não. Eles fizeram um acordo extrajudicial, né? Vocês pegam qualquer dessas grandes corporações, se vocês colocam GSK, vai aparecer como nós somos bons, as coisas que, enfim, crianças que a gente salvou, etc. Se vocês põem GSK Settlements, e vocês podem fazer com isso IBM Settlements, General Electric Settlements, vocês vão ver a quantidade de processos, né, que eles estão... se vocês puserem HSBC Settlements, então... Você sabe o que é curioso? Para vocês verem como é esse sistema. Saiu nos jornais, enfim, porque saiu a multa também, enfim. É uma multa gigantesca. O que aconteceu com as ações quando sai nos jornais, né, que uma empresa farmacêutica desse porte fez uma campanha publicitária com esses danos para a sociedade?
as ações subiram. Certo? Eles mostraram que tinham já deixado a chamada provisão para processos, né, de mais de 3 bilhões, ganharam zilhões, né, com esse negócio. Quem tem ações não está interessado se esse negócio é bom para a criança ou não é para... Está interessado quanto rende a ação. Certo? O resultado, as ações subiram. Certo? Quer dizer, caramba, qual é a lógica desse negócio, entende? Eu estou insistindo nesse processo porque, gente, isso vocês vão encontrar aqui no Itaú, vocês vão encontrar no Bradesco, vocês vão encontrar em qualquer dessas corporações, né? Vocês vão encontrar na Friboi, que não nessa eleição, mas na anterior, financiou 41 deputados federais, dos 41, 40 votaram para truncar o Código Florestal. Né? Por quê? Porque são deputados que receberam grana, né? Não receberam grana para votar, seria corrupção. Eles receberam grana para ser eleitos. Aí eles pertencem à empresa por 4 anos. Né? Isso não é corrupção, isso enfim, é interesse. Né? Na realidade, são éticos. Né? Foram pagos pelas empresas, então votam em função dos interesses da empresa. Né? Só que são deputados pelo Brasil, não pela empresa. Né? A empresa tem a Federação das Indústrias, caramba, a Fiesp, tem seus instrumentos. Né? Agora, é muito mais produtivo comprar. Então, estou colocando no centro a governança, né, dos processos. Eu imagino aqui, todo mundo entende de água, essas coisas assim, não vou entrar nessas coisas. Né? Mas o fato é que, enquanto a gente tiver eleições financiadas dessa maneira, esquece. Certo? Isso foi criado em 97, é uma baba. Né? Certo? Isso não se aguenta, é só olhar o Congresso que temos. Né? Certo? Eu recomendaria algumas leituras para vocês, que eu não sei se casa, porque eu sou da área de economia, vocês estão mais nessa área de geografia. Eu tinha um grande amigo, Milton Santos, né? Era um grande amigo, a gente trabalhou junto na África, eu levei ele para Nicarágua, enfim, fizemos um monte de farra, ele dava minhas aulas aqui na PUC e vice-versa, tal, enfim. Né? Eu sempre achei uma maravilha esse tipo de enfoque do território. Né? Rapaz, lembrei do Milton Santos com carinho, viu? Me tirou a cabeça da ciência para outro nível. Né? Mas leituras boas e muito interessantes, tem um artigo, vocês podem pegar no meu site. Meu site, gente, vocês põem Ladislau, no Google vocês estão lá, ou põem professor Ladislau ou Dolbor no Google, vocês estão lá, enfim, não coisa. Né? Todos os meus artigos, inclusive esse livro, está tudo online, de graça. Nós somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online. Né? Tem um trabalho do Fred Pierce, que eu mencionei aqui, Quando os Rios Secam, When Rivers Run Dry, que eu saiba não está traduzido, é muito bom, para entender a lógica da água. Tem o trabalho da Hilary Wainwright. Wainwright é complicado, W-A-I-N, Wayne, e Wright como W-R-I-G-H-T. Né? Os ingleses são malucos em sua ortografia. Enfim. Wainwright, Hilary Wainwright, que chama... você sabe que tem um artigo que chama The Tragedy of the Commons, provavelmente leitura de vocês, a tragédia dos bens comuns. Né? Certo? Ela escreveu a tragédia do privado, The Tragedy of the Private. Vocês buscam no meu site, está lá a coisa. Ela estuda muito como sistemas de controle de água estão mudando. Em particular, Paris, que remunicipalizou a água. Certo? Berlim também remunicipalizou, ou seja, em muitas regiões, né, estão saindo dos sistemas tipo Sabesp, que é sistema privatizado e macro, né, que ninguém controla, certo? E vão para sistemas locais. Ajuda muito, viu? Muito bom
o trabalho de uma senhora chamada Rose George. Rose, rosa em inglês, Rose George, de George. Chama The Big Necessity. Tem The Small Necessity, que é o xixi, e tem o The Big Necessity. Né? Ela se refere a que a Organização Mundial da Saúde diz water-related diseases, né? Doenças relativas à água. Ela diz, these are not water-related diseases, these are shit-related diseases. Vamos deixar claro. Gente, ela pega, inclusive, todas as tecnologias, né, de tecnologias secas, etc., mas, sobretudo, pega a análise de que a gente consegue fazer com essas milhões de toneladas de merda que a gente cobre o planeta. Né? E a coisa mais inteligente que a gente encontrou até hoje é que você puxa a descarga, né? E, quer dizer, esse condensado de bactérias, de doenças, tudo, você joga elas, espalha pelos rios afora, crescem e multipliquem-se. Né? Homo sapiens, gente, certo? Caramba, né? Você sabe que para cada real que vocês investem em saneamento básico, vocês economizam cerca de R$ 4 com doenças, né? Cerca de 60% dos problemas de saúde são derivados pelo vetor águas contaminadas. Né? Um belíssimo trabalho é de Elinor Ostrom. A Elinor Ostrom ganhou um prêmio Nobel de Economia. É a primeira mulher que ganha um prêmio Nobel de Economia. Ela fez um estudo dela, chama Governing the Commons, governando bens comuns. É uma baba, gente. Deixa eu só mencionar que o prêmio Nobel de Economia não é um prêmio Nobel. Certo? Pouca gente sabe isso, porque o prêmio Nobel de Economia chama Prêmio do Banco da Inglaterra em memória de Alfred Nobel. Como é um título muito longo, por razões de economia de espaço, os economistas dizem prêmio Nobel, né? Pegar a primeira e a última palavra, né? É simpático, né? Dá uma impressão de ciência, gente. Né? Minha convicção é uma pilantragem, enfim, vergonhosa. Quase todos os prêmios Nobel, entre aspas, de economia, foram dados a especialistas em especulação financeira. Gente. Certo? Teve também, né, vamos variar um pouco, uma mulher que defende da gente administrar de maneira inteligente os bens comuns. Certo? Você sabe que eu tenderia a estimular vocês no seguinte: a água é um bem natural, escasso, ou seja, é um ciclo, mas é limitado, e é multiuso. Serve para transporte, para decoração, para paisagem, para consumo, evidentemente, para agricultura, para indústria, etc, etc. A única maneira de você administrar água de maneira inteligente é quando você gera sistemas articulados de negociação, pactos por região, por tipo de água, enfim, né? Pode ser o grupo aí do Alto Tietê, ou o que seja, certo? Mas você tem que pegar um hidrossistema, pegar quais são as utilidades, como é que sobrevive, como é que evita o sobreuso, como é que evita a mesma coisa que estão fazendo com a pesca oceânica, qual é o processo decisório que vai levar a um uso inteligente da água. Peguem a Califórnia. Não vão dizer que a Califórnia não tem técnicos, ou que não tem dinheiro. A Califórnia está numa tragédia que é só acompanhar. O Rio Colorado não chega ao México. Por acaso, vai até a parte americana, ainda vai um fiozinho de água. Para o México já não sai mais nada. Né? Por acaso, naturalmente. Né? Fizeram recentemente, puseram alguns milhões de litros que deixaram correr para coisa.
eles estão agora inventando os sistemas de pactos regionais, de autocontrole. Vamos usar a água, mas não matar a base da sobrevivência da região. E é curioso, né? Uma fantástica concentração de cérebros, de conhecimento e de dinheiro, de organização do management mais avançado do planeta, certo? Liquidaram com as próprias bases de água. Certo? Ou seja, o que eu incitaria a vocês, mais que eu sugeriria, é vocês buscarem esse tipo de soluções, a dimensão institucional de como se administra a água. Isso vai para como se administra os mares, como se administra as paisagens, como se administra, enfim, um conjunto de espaços comuns para a gente viver de maneira minimamente decente, né? Deixa eu fechar com um comercial, que é o seguinte. No meu site, vocês vão encontrar numerosos artigos sobre isso. Eu recebo não só artigos meus, todos os meus livros estão online, na íntegra, mas, por exemplo, eu recebi do Ignatius Sachs o estudo As Perspectivas Energéticas do Século XXI. Uma das melhores cabeças, está em um artigo em português, online, vocês podem puxar, imprimir. Meu, é legal, né? Nós somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online. É uma outra forma, recursos educacionais abertos. Eu estive na China agora, eles têm China Open Resource for Education. Não esperam publicar numa revista que vai dar pontinhos na CAPES. É publicada de maneira aberta, certo? E o professor recebe um bônus porque publicou ou trouxe ideias científicas inovadoras, né? Não é à toa que a Elinor Ostrom evoluiu de estudar a água como bem comum para publicar um livro, Understanding Knowledge as a Commons, entendendo o conhecimento como bem comum, e está recomendando. É uma beleza esse livro. Tá? O conhecimento é bem comum, gente. Tem que ser socializado para todos. Né? De certa maneira, caramba, né? Você sabe, francamente, né, eu olho para o senhor, olha assim, eu cruzaria ele na rua, né? Bom, tem um rapaz, enfim, cabelo comprido e tal. Né? Todos nós temos uma capacidade criativa, né? Certo? Um gigantesco capital de conhecimentos subutilizados, né? Que a gente não tem os canais de coisas. Daí a necessidade da gente passar e socializar esses conhecimentos, né? Façam cada um de vocês, o seu blog, a sua coisa, enfim, que a gente fazer um scientific commons, digamos, bem comum científicos, né? Para a gente começar a pegar as rédeas desse desenvolvimento, que francamente, só para dar minha impressão geral, tal como está indo, está bastante difícil. Viu? É isso aí, obrigado, gente. Meu site é dobor.org. Dobor é meu sobrenome, D-O-W-B-O-R. Certo? Vocês põem Ladislau no Google, vocês caem no meu site. Você põe Dobor no Google, cai no meu site. Enfim. Professor Ladislau, tal. Enfim. Quando são plateias idosas, eu digo, no pior dos casos, você chama o filho, que no instante ele resolve, enfim. Que não é o caso de vocês. Obrigado, gente.